Caros amigos, vou apresentar para vocês um curso sobre microsistemas. É um curso inédito no mundo e eu dou palestras sobre os microsistemas desde 1995. São pequenas regiões do corpo que apresentam correspondência anatômica e funcional com todo o organismo. Podem também ser uma área grande, por exemplo, o tórax, o abdômen e a parte posterior do tronco. São áreas com elevada concentração de terminações nervosas. Por isso que cada ponto ou cada pequena área, tá, influencia uma grande área do corpo. Isto permite que pequenos estímulos nestes pontos provocam grandes efeitos. Nos momentos dos distúrbios, ocorrem alterações reflexológicas, conectando os tecidos e órgãos internos com os microsistemas, tudo com integração do sistema nervoso central. Os pontos e as áreas comprometidas apresentam alterações energéticas, depois elétricas, nervosas, circulatórias. Aí começam a haver alterações estruturais, mudanças de sensibilidade e, no fim, começa a surgir a dor. Lembrem-se de que a dor é a maior queixa dos consultórios. Chegam a 80% ou 90%. As pessoas têm medo das agulhas e só aparecem para fazer acupuntura como último recurso, depois de percorrer muitas clínicas, ter realizado muitos exames e tem mais de 10 diagnósticos. E, por desespero, aparece para o acupunturista, procurando algum milagre. Os microsistemas servem para fins diagnóstico e terapêutico. Por exemplo, para uma apendicite. Se o ponto de apêndice da orelha estiver alterado, então confirma o diagnóstico de apendicite. Agora, se o ponto que estiver dolorido for, por exemplo, rim ou lombar, e o ponto do apêndice não haver mudanças, então provavelmente não deve ser apendicite. Então, conhecendo os microsistemas, pode ter um auxiliar valioso para qualquer terapeuta. Os microsistemas são métodos simples, área pequena, portanto fácil de aprender, as localizações dos pontos e regiões. É uma técnica segura, por mais que você fura o ponto de pulmão da orelha, não vai provocar pneumotórax. E se furar muito o ponto da medula espinhal, não provocará nenhuma lesão medular. A técnica é bem eficiente, a aplicação é rápida e, no conjunto, pela facilidade de aprender e pela eficiência e pelos instrumentos simples utilizados, são métodos muito econômicos. Os pontos podem ser estimulados com dedo, palito, agulha, moxa, massagem com palpadores ou palito de fósforo ou palito de dente.
o próprio dedo também, sementes de plantas, aproveitando suas propriedades terapêuticas, por luzes coloridas, notas musicais, raio laser, eletricidade, polos norte e sul de ímãs, potrigramas, inclusive por pensamento, e podem ter efeitos à distância. Nesses 2 anos e meio de pandemia, com isolamento social, tá, nós tratamos muitos pacientes online, tá, e com resultados muito bons, incluindo casos graves, até de UTI. Os estímulos aplicados produzem ou modificam informações que são conduzidas pelos nervos, se vou pensar apenas em termos médicos científicos, ou se a gente acreditar no corpo energético, tá, essas informações, tá, são conduzidas através das vibrações elétricas, luminosas, sonoras. Então, para nós, terapeutas, acupunturistas, os estímulos passam pelos nervos ou então por canais energéticos, pelos meridianos. Cada microsistema, apesar da sua especialização anatômica funcional, carrega informações embriológicas completas. Lembra-se que nós começamos com uma célula única, combinando um óvulo e um espermatozoide, formando uma célula que foi multiplicando. Então, todos os descendentes dessa célula primordial carregam as informações originais. Podem observar que todas as nossas células têm o mesmo DNA. Portanto, eles podem ter as mesmas informações da época do embrião. Esta falange, embora seja uma falange com seu osso, músculos, tecidos subcutâneos, tendões, pele e a unha, aqui existe o microsistema completo. Então, na verdade, cada célula carrega informações de todo o organismo. Lembrar todos vocês que as áreas são ou pontos ou regiões dos microsistemas são dinâmicas. Então, existe sobreposição dos limites de um ponto em cima de outro. Esses limites variam de acordo com o estado energético, fisiológico, anatômico ou pela evolução da doença. Por exemplo, se você pegar o estômago, logo depois da refeição, a área do estômago deve ser grande. 5 horas depois da refeição, a área do estômago diminui e aumenta a área do intestino delgado, mostrando que estas áreas aumentam, diminuem conforme, né, os reflexos recebidos pela fisiologia ou funcionamento de cada órgão ou víscera. Como são áreas que podem variar, então existem mapas diferentes na mesma região. Então você pega a orelha, então existe o mapa chinês, o mapa francês, o mapa coreano. Então há vários mapas, tá, com pontos de localizações diferentes. Na verdade, depende muito do ponto de vista. Se você pensar no microsistema como de forma anatômica, então você tem um mapa. Se você pensar em termos de 5 elementos, é outro mapa. Se você analisar em termos de canais e meridianos, também tem um terceiro mapa. Se você pensar no sistema nervoso,
é um quarto mapa. E depende de como você pesquisar esse microsistema. Apenas com um palpador, palito de fósforo, tem um tipo de mapa. Agora, se você usar pulsologia, você pode ter uma visão diferente. Por isso que para cada área convém conhecer os diversos mapas. Mas lembre-se, para quem está começando, pega o único mapa de uma única escola e aprofunde bem, para depois começar a estudar as outras possibilidades. Sempre é bom conhecer bastante. Melhor concentrar o foco. Cada microsistema, já que contém órgãos e vísceras e os tecidos, cada um contém micromeridianos energéticos e também os microchakras. Então, permite que você faça acupuntura ou usar noções de medicina ayurvédica nos microsistemas. Lembrar a todos vocês que qualquer ponto do corpo, qualquer região, tá? Qualquer microsistema, todos atuam em nível físico, emocional, mental e espiritual. É por isso que, se você pegar um livro e o autor que fala das doenças físicas, você tem indicações, tá? Em termos terapêuticos. Se você pegar um psicólogo, tá, que analisa as emoções, você tem. Se você pensar em termos de acupuntura esotérica, aquele mesmo ponto tem outros efeitos. Portanto, lembrar vocês que todos os pontos têm vários níveis de atuação. Por isso que quando você pega diversos livros e vários autores, cada um deles está abordando de um ponto de vista diferente. Pensando bem, no fundo, os microsistemas, além da sua memória embriológica, funciona como se fosse um holograma. O que é holograma? São aquelas fotos produzidas por raio laser, em que você pega a foto, rasga em pedacinhos, e cada pedacinho da figura, se você incidir raio laser naquele pedacinho da imagem, você consegue obter a imagem completa. Isso é holograma. Então, os microsistemas são hologramas, em que o microcosmo conecta com o macrocosmo. Isto é, uma pequena área do corpo tem relação com o organismo inteiro e o corpo humano, quer dizer, o corpo de um ser vivo, também tem conexão com todo o universo. Com vantagens, microsistemas são fáceis de aprender, não precisa tirar roupa, não precisa ficar deitado, tá? Não precisa tirar roupa, deve ser importante para dias de frio, ou então para facilitar a aplicação da técnica. Não precisa ficar deitado, significa que não precisa ficar na maca, ficar de barriga para cima, depois virar de bruço, e assim pode ser aplicado em qualquer lugar. O paciente pode até estar trabalhando e sendo tratado ao mesmo tempo. Isso facilita a introdução da acupuntura nas empresas e trata simultaneamente o corpo inteiro, economiza tempo. Você imagina se numa sessão de acupuntura normal, a pessoa deve ficar deitado de barriga para cima, fica lá 20 minutos, depois vira de bruço, mais 20 minutos. Enquanto que se eu usar quiropuntura, posso tratar a parte da frente do corpo e, simultaneamente, colocar a agulha na parte posterior do corpo. Só fica com a mão assim, já tratando todo o organismo. Vai parecer um pouco espinho.
Outras vantagens. Trata pontos difíceis do corpo, aqueles pontos perigosos ou pouco acessíveis. Perigosos, por exemplo, esse ponto do estômago 9. Se você afundar muito, você chega até a carótida. Para quem tem prática, não há problema. Mas todo caso pode ser evitado. Poderia colocar agulhas aqui, por exemplo. Ou então aqueles pontos Vasconcepção 1 ou Vasco Governador 1, que fica à frente ou atrás do ânus, para você aplicar a agulha, você vai ter que tirar a calça, cueca, calcinha, vai ter que ficar de quatro ou com pernas abertas, vai precisar de alguém para testemunhar que você não cometeu nenhum abuso. Então, vocês podem usar VCU aqui, aqui Vasconcepção, Vasco Governador. Ou então Vasco Governador 1, aqui atrás. Ou então na orelha. Permite autotratamento do terapeuta. Você imagina o seguinte, muitas vezes nós queremos pegar alguns pontos das costas. E como você vai fazer a acupuntura? Fica difícil. Mas eu posso usar quiropuntura aplicando agulhas nos mesmos pontos correspondentes. Ajuda na saúde do próprio terapeuta. Bom, traz economia de moxa. Pensa bem, se for num ponto normal de acupuntura, vamos supor que eu vou usar um bastão grosso de moxa para esse ponto. Se for pensar no ponto IG4 do microsistema, vai ser uma mochinha pequenininha, porque o ponto é minúsculo. Então, vamos economizar a artemisia, vamos ajudar o ambiente, evitar fumaceira no consultório, ou então evitar reclamações dos vizinhos com a fumaceira. O diagnóstico no microsistema é fácil, estão todos expostos e com certeza não fere órgãos e não mata ninguém usando microsistemas. Eu posso furar um monte de vezes aqui a cabeça sem lesar o cérebro. Não é legal? Os microsistemas são maravilhosos. As desvantagens, segundo os médicos acupunturiatras, é uma técnica muito simples e permite popularização muito rápida. Portanto, vão surgir muitos profissionais de microsistemas que vão competir com os médicos. E outra desvantagem, que não tem acesso ao corpo da paciente, porque você vai usar só a mão, a orelha ou a cabeça, o paciente não precisa tirar toda a roupa. Na década de 80, eu conheci uma pessoa que, para fazer acupuntura, a paciente tem que ficar nua, ele coloca uma florzinha em cima do umbigo, tá? Dizendo que assim a melhor conexão com o universo. Acredita se quiser aí nessa conversa. Dicas. Lembre-se, em qualquer microsistema, a gente escolhe os pontos mais alterados. Isso significa os pontos doloridos. Quanto mais dolorido o ponto, melhor. Porque a dor é o estágio final de toda alteração dos pontos. Começando com simples alteração energética, depois física, depois elétrica e no fim altera a sensibilidade e começa a dor. Então, aos poucos você tenha 10 pontos sensíveis, aplica nos mais doloridos. A eficiência ou a eficácia é maior e mais rápida. Outra dica importante: em qualquer microsistema, lembrem-se de primeiro localizar bem a coluna vertebral. Você sabendo onde fica o pescoço ou o tórax, você começa a projetar o resto do organismo. Por exemplo, em Koryo Sujishin, quiropuntura coreana. Você sabendo que o metacarpo do dedo médio
e as falanges correspondem à coluna, e sabendo que aqui é a cervical, isto aqui é a dorsal e aqui é a lombar, daí em diante é só projetar os membros superiores saindo da região cervical dorsal e saindo da região da lombar e sacro, os membros inferiores. A parte da frente vai corresponder àquelas posições das vértebras da coluna vertebral. Então, aqui é a cabeça, o pescoço, o tórax, as mãozinhas e os pezinhos. Outro exemplo. Aqui estão mapas do Nogier. Aqui nós temos a coluna vertebral, na região chamada antehélice da orelha. Aqui temos a cervical, dorsal e lombar. Então, da cervical vai sair o membro superior. Da região lombar sai o membro inferior. E a cabeça fica acima, quer dizer, no caso aqui, abaixo da coluna cervical. Veja este outro mapa. É mapa chinês. Você tem aqui coluna cervical, dorsal, lombar e, é claro, o membro superior só pode sair dessa região, entre pescoço e o tronco. Então aqui nós vamos ter clavícula, ombro, braço, cotovelo, antebraço e as mãos e os dedos. O membro inferior não pode sair de outro lugar. Tem que estar na região do quadril, tá? Colado à coluna lombar. Então aqui vamos ter quadril, coxa, joelho, perna e pé. É simples assim. Você tendo a coluna vertebral, você tem o corpo inteiro.